Essa é uma pergunta ótima. Nos últimos anos, a gente viu que o colírio de quimioterapia para algumas doenças, principalmente o carcinoma da superfície do olho, funciona tão bem quanto a cirurgia, com a vantagem óbvia de não ter que levar o paciente para o centro cirúrgico. Mas eu queria, nessa oportunidade de conversar com vocês, chamar atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, o colírio não confirma o diagnóstico. É óbvio, mas é uma coisa muito importante. Às vezes o diagnóstico traz uma surpresa. Nossa maior preocupação é se trata de um melanoma melanótico e não um carcinoma. Em segundo lugar, o colírio é muito fácil de usar. A gente quer empoderar o oftalmologista geral para tratar os casos de oncologia ocular antes deles ficarem muito avançados, mas por outro lado, a gente tem que entender que se um oftalmologista geral começasse a operar todos os casos de retina, provavelmente o resultado de alguns desses pacientes não seria tão satisfatório. Então, o colírio é fácil de usar, mas tem algumas dicas que eu espero passar para vocês aqui nesse vídeo que aumenta a segurança no tratamento com eles. O principal problema que a gente vê no uso do colírio da quimioterapia é o tratamento prolongado demais. Então, a gente tem alguns pacientes que chegaram aqui tendo utilizado mitomicina ou 5-FU por até 6 meses. E isso causa uma destruição da superfície do olho, né? A gente tem que lembrar que o colírio banha as células malignas, mas também atinge todas as células normais. Então é a mesma analogia que eu faço para os pacientes aqui, levando em consideração pacientes que tomam quimioterapia na veia, né? A gente sabe que é um veneno, a gente tem como objetivo matar as células do câncer, causando o menor dano possível para as células normais. E por isso que, como a gente trata um paciente com quimioterapia sistêmica, a gente tem uns períodos de pausa para permitir que o organismo se recupere. Da mesma maneira, eu sei que tem diferentes estratégias, cada professor gosta de usar uma estratégia um pouquinho diferente, mas o que eu acho que talvez faça mais sentido é tratar os pacientes por uma semana, pausar 7 dias e voltar a tratar por mais 7. São 21 dias no total, sendo 14 dias tratando e 7 de pausa. Daí você examina o paciente. Se não adiantou nada, considere fazer só mais um ciclo como esse, tá? Se o paciente começou a melhorar, o tumor diminuiu, mas ainda tem tumor, você está autorizado a repetir o ciclo. Tem que examinar o paciente periodicamente, ele vai ter olho vermelho, pode ter ceratite, e a gente às vezes pausa o colírio um pouco antes para permitir a recuperação da superfície do olho. Eu acho que o maior perigo nesses casos são tumores menores, aquelas leucoplacas, por exemplo, ou as displasias. O colega oftalmologista fica super preocupado em mandar bala e destruir a lesão. E nisso, com a melhor intenção, acaba dando mais colírio do que o necessário e, de novo, esses pacientes nos procuram depois sem tumor, mas sem conseguir abrir o olho, porque a córnea tem um defeito epitelial recorrente, o limbo foi para o espaço e assim por diante. Então, o colírio pode ser utilizado. A gente sabe que alguns trabalhos mostram 80% de resolução com o colírio. A cirurgia cura esses pacientes em quase 100%, com a vantagem ainda de ter uma confirmação anatomopatológica que tem inclusive repercussões legais, né? Se você dá um documento para o paciente dizendo que ele teve um carcinoma ou um melanoma, muitas vezes sem o resultado da patologia, a gente acaba não conseguindo comprovar que a gente está certo. Então, tudo bem usar colírio, a gente sempre fala na aula, eu entendo que em algumas estruturas que a gente está, dependendo da cidade, do tipo de atendimento, se é particular ou SUS, a gente tem mais dificuldade em acesso ao centro cirúrgico. Às vezes o CRIO não está disponível, eu entendo todas as dificuldades e estou aqui para ajudar. Mas, se você perguntar, Rubens, sua escolha para um carcinoma espinocelular, uma biópsia excisional. O paciente é tratado, na imensa maior parte das vezes curado, a gente confirma o diagnóstico na patologia e o dano para a superfície ocular acaba sendo muito menor. Claro que tem umas semanas aí chatas de cicatrização, mas depois o olho fica 100% normal. Enquanto, infelizmente, com o colírio, muitas vezes a gente vê um dano crônico que acaba piorando muito a qualidade de vida desses pacientes.